Olá, meu nome é Tainá Lucas de Oliveira Gomes. Eu sou o Diogo Batista Chagas e essa pesquisa foi orientada pelo professor Giovanilton André Carreta Ferreira. E o título do nosso trabalho é o mapeamento e caracterização dos assentamentos precários na região metropolitana da Grande Vitória e as suas correlações com as zonas especiais de interesse social no município de Cariacica. Bom, a nossa pesquisa ela tem como objetivo o mapeamento e caracterização dos assentamentos precários no município de Cariacica, a fim de estabelecer uma correlação entre as políticas urbanas de ordenamento territorial, em especial as zonas especiais de interesse social, as EIS, definidas no Plano Diretor Municipal. Em relação à metodologia, para alcançar o objetivo principal estabelecido nessa pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas: breve revisão da literatura relacionada aos assentamentos precários no Brasil, com ênfase na conceituação sobre esses assentamentos e nas metodologias de mapeamento e caracterização com o uso de sistema de informações georreferenciadas, SIG. Para o desenvolvimento da metodologia de mapeamento e caracterização dos assentamentos precários na região metropolitana da Grande Vitória, foi adotado como principal referência o Guia para Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precários, de 2010, elaborado pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Ainda sobre a metodologia, nessa pesquisa foram definidos 12 critérios de análise para o mapeamento. Dentre eles, os principais analisados nesse artigo foram o padrão urbanístico dos lotes, área de riscos, índices de verticalização, habitação precária e localização. Bom, após analisar os dados levantados durante a etapa de mapeamento, nós concluímos que os assentamentos precários constituem um problema relevante na sociedade brasileira e, como apresentado, representam um grande desafio no município de Cariacica em relação às suas políticas urbanas. O mapeamento do assentamento precário, juntamente com a análise e os resultados obtidos, confirmam a necessidade de priorizar a ação das políticas urbanas voltadas para a qualificação desses assentamentos no município. A análise dos dados demonstrou ainda que a maior relevância do problema dos assentamentos precários encontra-se nos extremos norte, sul e oeste das áreas urbanizadas no município. Em relação à proximidade dos assentamentos com áreas de interesse ambiental, destacam-se os bairros de Nova Esperança, Operário, Padre Gabriel e Santa Paula. Quanto à verticalização, conclui-se que, de maneira geral, não há uma intensidade no processo de verticalização nos assentamentos precários. Percebeu-se ainda que a maioria dos assentamentos no município possuem traços irregulares com ruas carroçáveis, apresenta uma baixa incidência de áreas de risco dentro dos assentamentos e que a maior parte desses assentamentos teve a sua ocupação iniciada antes do início da década de 2000. Os resultados apresentados, eles permitem realizar análises comparativas com os demais municípios da região metropolitana da Grande Vitória, bem como subsidiar e elaborar as políticas integradas condizentes com a realidade desses assentamentos precários. Nos planos diretores e demais instrumentos das políticas urbanas voltados para a qualificação desses assentamentos. A temática dos assentamentos precários, apesar da relevância que ela apresenta, carece nos municípios da Grande Vitória de pesquisas aprofundadas que auxiliem essas análises nas realidades locais, como a realizada nessa pesquisa, bem como experiências de intervenções e ações integradas nas escalas metropolitanas e locais. E os resultados completos do mapeamento e caracterização dos assentamentos precários de Cariacica permitem, então, orientar melhor a definição das categorias de zonas especiais de interesse social, que são as EIS, definidas no Plano Diretor Municipal, bem como estabelecer objetivos e diretrizes para a política urbana desses assentamentos. No mesmo sentido, auxilia ainda em orientar políticas metropolitanas integradas, conforme determina a legislação federal, o Estatuto da Metrópole, a serem definidas no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI. E por fim, nós gostaríamos de agradecer as contribuições do professor doutor em Geografia André Luiz, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, em relação ao uso do SIG nessa pesquisa. E agradecemos também à Universidade Vila Velha por todo o suporte e o recurso necessário para a realização dessa pesquisa e produção desse artigo.